Bom dia, crente! Começamos a nossa quarta. Bem-vindos ao nosso canal e mais uma vez tem uma palavra do céu direto para o seu coração. Estamos aqui porque a vida do crente não é fácil, mas o Senhor Jesus nos chama para viver uma vida em abundância. Essa semana, de segunda a sexta, às 7h17 da manhã, nós estamos falando sobre provocadores de milagres. Nós falamos segunda sobre Ana, ontem sobre José, o que eles fizeram para provocar os seus milagres, e hoje nós vamos falar de mais uma mulher que impactou o mundo da sua época e colocou o seu nome na história. Tá passando quase 3.000 anos aí, ou um pouquinho menos de 3.000 anos, e estamos falando dela. E nós vamos falar hoje sobre Ruth. O tema de hoje é obediência que gera milagre. Trazendo um pano de fundo aqui para vocês entenderem a história. Lá no Oriente Médio, muitos anos atrás, praticamente quase 3.000 anos atrás, uma mulher chamada Noemi, com o seu marido, saiu da sua terra, que era a terra de Israel, e foi morar em Moab, em outro país, porque Israel estava passando por uma fome, e ela e seu marido decidiram morar em Moab. E estando morando em Moab, junto com seus dois filhos, tinha 2 filhos, esses 2 filhos acabaram casando com duas moabitas, uma que se chamava Orfa e outra que se chamava Ruth, e se passando os anos, eles casaram, né, os 2 filhos dela casaram e tudo mais com essas 2 mulheres, e passando-se os anos, o marido de Noemi morreu, aquela que saiu da sua terra. Passado mais alguns anos, os seus 2 filhos morreram, e aí Noemi, ela se pegou perguntando o que eu vou fazer da minha vida agora, e ela veio no seu coração: bom, eu vou voltar para minha terra, pelo menos lá em Israel tem meus parentes, tem meus familiares, vou ficar melhor amparada. E disse para suas 2 noras: olha, Orfa e Ruth, agora eu preciso voltar para minha terra, eu já não tenho mais nada, meu filho morreu, meus filhos morreram e meu marido morreu, eu não tenho mais o que oferecer para vocês. Vai vocês, cada um para a casa dos seus pais, vocês estão dispensadas, porque eu já sou velha e não consigo ter outros filhos para que vocês possam se casar com vocês. Era um costume da época, se um filho morresse, o outro irmão vinha e casasse, se estivesse solteiro, casasse com a sua nora. Mas Noemi já estava velha e não poderia oferecer filhos. Elas choraram muito e tudo mais nessa despedida, e Orfa, uma das suas noras, abraçou, beijou e foi embora para sua casa do seu pai. Porém, Ruth, ela decidiu ficar com a sua sogra. A sua sogra ia para outra terra, outros costumes, outra língua, mas Ruth, ela via algo diferente na sua sogra Noemi. Ruth era inteligente, ela sabia e já tinha ouvido falar do Deus de Israel, que fizera tantos milagres, e ela decidiu, mesmo sem entender seu futuro, mesmo sem ver o seu futuro, seguir Noemi, porque ela sabia que Noemi servia ao Deus de Israel, e Noemi, se ela servia ao Deus de Israel, com certeza o futuro de Noemi, o futuro de Ruth, não seria um futuro de escassez, um futuro, uma vida sem futuro, mas elas teriam talvez algo que pudessem melhorar a vida delas. E o trecho que eu gostaria de ler, que é o nosso trecho tema, é Ruth 1,17, que diz assim, que Ruth está dizendo para sua sogra Noemi: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça sim o Senhor e a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte a me separar de ti. Nós podemos aprender algumas coisas aqui com Ruth. Ruth, ela tomou a decisão certa de estar com a pessoa certa. E quanto que isso pode mudar a sua vida. Nós vamos ver como Ruth terminou e vamos ver que ela entrou para a história sendo a tataravó
do homem mais famoso de Israel e entrando na linhagem do homem mais famoso do mundo. A decisão que você toma hoje de estar com as pessoas certas, de escolher uma pessoa que te guie para a vida, depende do seu futuro. Orfa, ela ficou registrada aqui na história, mas apenas por um momento. Ela foi a moça que foi embora. Ela foi a moça que nós não sabemos o que aconteceu no futuro, o que aconteceu com o futuro dela, mas nós vemos que não foi algo diferente. Provavelmente uma vidinha normal, se casou de novo, teve filhos e ficou esquecida na história. Porém, quando você escolhe as pessoas certas para te guiarem para o lugar certo, para a terra certa, para o futuro certo, o seu nome pode ser escrito na história. Então, Ruth e Noemi voltam para Israel e começam a se estabelecer ali, voltam a falar com alguns amigos, alguns familiares, e Ruth, mais que depressa, ela precisava trabalhar, porque ela precisava sustentar tanto ela e sua sogra. Ruth, ela não somente fez a decisão certa de escolher a pessoa certa que iria mudar o seu futuro, só que ela escolheu Noemi quando Noemi não tinha mais nada para oferecer a ela. Será que às vezes nós estamos escolhendo pessoas que estão na nossa vida apenas porque elas nos oferecem alguma coisa? Quando eu deixei esse segundo ponto aqui para reforçar o primeiro. Ruth, ela não sabia que Noemi poderia mudar a vida dela. Talvez ela sentisse sim alguma coisa no coração. Bom, ela é de Israel, eu já ouvi que o Deus de Israel faz muitos milagres, mas não sei, eu acho que vou deixar ela. Não, mas ela seguiu a Noemi. Apesar das poucas características, apesar do pouco que ela sabia, ela fez a decisão certa que com a sogra dela ela teria um futuro diferente. Mas a sogra dela não tinha mais nada para oferecer. Você é capaz de servir, de ajudar outras pessoas quando essas outras pessoas não têm mais nada para te oferecer? Quando essas pessoas não são mais úteis na sua vida? E Ruth foi começar a trabalhar, e ela trabalhava, e ela fazia certo, e ela fazia com excelência. E como eu disse ontem na história de José, sempre tem alguém te observando. No versículo 11 do capítulo 3 diz assim, ó: Boaz, um homem que era parente de Noemi, começa a se interessar por Ruth, o homem mais importante de Israel daquela época, o melhor partido, a pessoa mais rica daquela época começou a se interessar por Ruth. Aí ela diz assim: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que você é mulher virtuosa. Com quem você anda vai determinar a sua reputação. Com quem você anda pode determinar o seu futuro. Com quem você anda pode determinar o que as pessoas vão falar de você. Ruth precisava estar ali com a sogra dela e, consequentemente, precisava trabalhar para o sustento delas. Não tinha outra escolha. Às vezes a gente vai por um outro caminho, como Orfa foi, e o seu nome não vai ser lembrado. Mas Ruth estava com a pessoa certa, e Boaz, que era parente de Ruth, começou a se interessar por Noemi. Boaz, que era parente de Noemi, começou a se interessar por Ruth, e a fama dela corria por toda a cidade. Quando Ruth escolheu a pessoa certa para acompanhar a sua vida, a sua sorte virou. Talvez você não está onde você quer, talvez você ainda não aconteceu o seu milagre, porque você não está obedecendo as pessoas certas, você não está andando com as pessoas certas. Além de andar com Noemi, além de servir Noemi, ela ainda era obediente a Noemi. Ruth 2:1 diz assim, 1:10:
Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse-lhe: Por que achei graça aos teus olhos para que faças caso de mim, sendo uma estrangeira? Independente de quem você seja, independente da sua origem, independente se você veio de família simples, se ninguém te conhece, se você estiver com a pessoa certa, se você às vezes se sente um ninguém, Deus vai colocar a pessoa certa na sua vida, que vai te olhar não apenas como uma estrangeira, não apenas como alguém que veio do nada, mas com outros olhos. E essa pessoa, ela vai te promover, ela vai trazer um milagre para sua vida. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem, se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da tua morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceu. E essa era a fama que corria de Ruth. Às vezes você tá caminhando por um lugar, você tá vivendo a sua vida e você não vê nada acontecer, mas as pessoas sempre estão te observando. Se você está caminhando do jeito certo, obedecendo a Deus, a pessoa certa está te observando. Você pode não ver, mas ela tá te observando. Ruth, ela foi obediente. Ruth 3:5 diz assim: E ela lhe disse, né, Noemi, quer dizer, Ruth para Noemi: Todo o quanto me disseres, farei. E ela entrou para a história, porque Boaz, o homem mais rico, o melhor partido de Israel daquela época, se interessou por ela, pelas suas qualidades, por ser obediente, por ela ser uma mulher trabalhadeira, por ela cuidar da sua sogra, mesmo quando a sua sogra estava incapaz. E o melhor partido olhou para ela e desejou casar com ela. E aí, quando Boaz se casa com Ruth, eles têm um filho, e esse filho era Obed, e Obed era pai de Jessé, e Jessé era pai de Davi. Pela obediência de Ruth, ela provocou o seu milagre, ela entrou na história. Uma viúva, já não tinha muitas oportunidades para as mulheres daquela época lá no Oriente Médio, agora ainda mais uma viúva. Quando, independente, se você estiver no caminho certo, se você estiver obedecendo a Deus, não importa o seu passado, importa o que você está fazendo agora, Deus vai colocar a pessoa certa na sua vida. E Ruth entrou para a genealogia do maior homem da história, Jesus. Tudo porque ela obedeceu, ela foi trabalhadora, ela não deixou a sua sogra no momento que ela mais precisava, e ela provocou o seu milagre. E aí, o que você está fazendo hoje para provocar o seu milagre? Obrigada por assistir até aqui e Deus abençoe a sua quarta-feira.